Olá, eu sou a Cris Poli. Oi, eu sou a Luciana Poli. E nós estamos aqui mais um dia para responder as suas perguntas, né? Tirar as suas dúvidas. E eu já separei aqui 2 temas e vamos começar falando sobre pais separados. Ótimo, vamos lá. Que dicas você tem para os pais separados? Bom, educação com pais separados é um pouco mais complexa. Por quê? Porque os 2 pais que são importantes, muito importantes, fundamentais na vida dessa criança não estão convivendo. Então, geralmente, essa separação é com atrito, é com diferenças de opiniões, né? Então, geralmente, um além de morar em um lugar e outro morar em outro lugar, tem ideias diferentes com respeito à educação. E quando há uma separação, parece que essas ideias ficam mais fortes, ficam mais firmes neles, então é um contra o outro. Geralmente, tem casos em que não, mas geralmente é assim. Então, se esse é seu caso, eu quero dizer que uma coisa muito simples para vocês. Amizade, companheirismo, cumplicidade entre vocês dois, respeito entre vocês dois é o mais importante para essa criança. Então, minha sugestão é que vocês possam fazer um esforço até sobre-humano, assim, além das possibilidades para você poder entrar em acordo com o outro pai, com a mãe, né, sobre as questões de educação da criança. Com respeito aos valores, quais são os valores que vocês dois querem para seu filho, quais são os princípios que vocês vão transmitir para seus filhos, que vocês entrem num acordo, para que não haja divergências entre vocês dois. Um fala A e o outro fala B, e esse A contra B se transforma numa briga, e a criança está aí no meio, né, coitada, que olha para um lado, olha para o outro. E fica perdida. E não sabe para onde ir. E geralmente, ela vai para o lado que mais convém para ela. O que seja mais fácil para ela. Então, eu sei que não é fácil, gente. Eu sei. Eu tenho experiência com pais separados. Eu escrevi um livro também que se chama Pais Separados, Filhos Preparados, que toca esse tema, fala exclusivamente sobre isso. Então, se você se interessa em saber mais e mais profundamente, adquira esse livro e leia esse livro, porque é muito importante também. Essa é a minha orientação para os pais que estão separados e que moram em lugares diferentes. Hoje tem, que é muito frequente, né? Aliás, eu acho que hoje é sempre assim, uma guarda compartilhada, tá? Isso quer dizer que a criança vai ficar uma semana com a mãe e uma semana com o pai. Muito mais, a meu favor, muito mais importante que os pais entrem num acordo sobre aquilo que essa criança precisa aprender, sobre as regrinhas, sobre a rotina, que ela tenha a mesma rotina na casa do pai que na casa da mãe, que ela tenha as mesmas regrinhas. Vocês podem compartilhar isso, porque essa criança vai se sentir mais segura. Sim. Segura. Por quê? Porque a mesma linguagem está sendo falada na casa da mãe e na casa do pai. E isso vai deixar ela mais segura, mais alegre, mais feliz, e vai tirar um pouquinho dessa dor, né, de ver os pais Porque a separação separados. é sempre um sofrimento, né? A separação não tem como. é sempre um sofrimento, sempre um sofrimento. Não, olha, eu já conversei com pais separados e ele fala, imagina, as crianças estão acostumadas, elas tiram de letra. Não é assim. Porque os pais, o pai e a mãe, são muito importantes, são um vínculo emocional muito importante para a criança. E na hora que eles se separam, é como se isso desgarrasse dentro dela. Mas eles têm que aprender a conviver com essa situação. Então vamos, nós adultos, facilitar o máximo possível para que essa criança não sinta muita dor por essa separação. E essa questão que você falou de, às vezes, os pais fazerem um esforço, que seja em nome da criança, pelo menos, né? Exatamente. Fazer um esforço de, não, vamos conversar, vamos tentar dialogar, vamos tentar entrar num acordo. Se vocês não conseguem, porque muitas vezes os pais não se dão bem, não consigo, claro, não tem... né? Faça um esforço pela criança. Pela criança. Sempre aquilo que eu estou falando, as orientações que a gente está dando através desse programa, do Cris Poli Responde, é sempre pensando no bem
no bem-estar dessa criança. Então, às vezes, nós como adultos, que essas crianças não têm culpa do que está acontecendo na vida da gente. Então, nós precisamos abrir mão de nós mesmos e fazer, como a Luciana falou, um esforço assim, além do natural, até para a gente poder entrar em concordância com a outra parte, que também é importante para nossos filhos. Porque senão eu recebo muito e-mail da mãe falando, eu sou separada, eu faço aqui, trabalho, coloco regra, meu filho chega na casa do pai, ele faz totalmente diferente. Pois é. E aí chega em casa e fala, mas na casa do meu pai eu posso, mas meu pai deixa. Como que essa mãe vai conseguir educar, colocar regras, colocar limites na vida do filho se o pai não colabora? Então não tem como, né? E a criança fica perdida no meio. Até porque fica confusa, não entende nada. Até porque a responsabilidade da educação dos filhos é dos dois pais, não é só da mãe, né? Ou da pessoa que está com a guarda da criança. É dos dois. Por isso que nessa guarda compartilhada que está acontecendo hoje em dia, é muito importante vocês entrarem num acordo, porque ela vai ficar uma semana numa casa e outra semana em outra casa. Imagina se for todo oposto, tudo contrário, né? As regras que são positivas por um lado e as regras são negativas para o outro. Nossa, essa criança, a cabecinha da criança perdida. Fica perdida, né? Vai crescer assim completamente desnorteada. Qual é o meu alvo? Para onde que eu vou? Eu sigo minha mãe, eu sigo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu pai. O que eu faço, né? Pense no bem da criança e faça esse esforço. Vale a pena. Que mais aí? Eu acho que é isso com relação a pais separados, porque o importante é a unidade dos pais com relação à educação da criança. Não tem muito, né? Se discorda, não tem como ajudar na educação do filho. É isso que eu quero enfatizar, e eu sei que não é fácil, gente, eu sei que não é fácil. Tem muitas separações litigiosas, com grandes problemas, e não é fácil você entrar num acordo com a outra parte. Mas é pensando no bem-estar da criança, no bem da criança, na saúde, não somente física, como emocional, espiritual, mental dessa criança, para que ela seja um ser humano assim, coerente nas ideias dele, nos pensamentos dele, e que ele possa ter confiança tanto no pai quanto na mãe, né, também, para poder se abrir tanto com um quanto com o outro. Sim. E eu creio que para a criança, eu creio não somente assim um machômetro meu, eu sei por fatos, né, que quando a criança vê o pai e a mãe amigos, simplesmente amigos, que dialogam, que se respeitam, que falam a mesma linguagem. Que falam a mesma linguagem. Nem vou falar que amam, porque logicamente amam a criança, os dois do mesmo jeito, mas que tem essa atitude, os dois, a criança se sente segura. Se sente segura. E a dor da separação é menor. É menor. Então, vamos fazer um esforço, vamos fazer vamos tentar entrar num diálogo. Eu sei porque eu recebo muitos e-mails, a Lu recebe muitos e-mails também de pessoas, de mães falando, não tem diálogo com o pai da criança. E tomar cuidado também de não colocar o filho contra a mãe ou contra o pai, porque isso existe muito. Exatamente. Meu filho vai para casa do pai e o pai enche a cabeça do meu filho e meu filho chega contra mim. Então assim, também tomar cuidado com o que fala, não coloca seu filho contra o seu marido, nem pai não coloca seu filho contra a mãe, né, não marido, mãe e pai. Mas cuidado com o que falam, porque não é legal para a criança ouvir o pai ou a mãe falar mal um do outro. Exatamente, isso é uma dica muito importante, Lu, porque às vezes no calor da discussão, do nervosismo, do estresse, do ver que as coisas não acontecem da maneira que você gosta, aí você acaba falando mal do outro lado. E você tem que pensar que a criança ama o outro lado também, ama o pai, ama a mãe também. Então não é para falar mal, entendeu? Então é para nós fazer assim refletir sobre isso, né? Eu acho que antes de você agir, você precisa refletir.
Você está encarando uma situação nova, que é a separação, e como que nós vamos encarar essa separação? Aliás, seria até bom começar a falar antes de se separar, mas nem sempre isso é possível, né? Por causa das divergências, das diferenças de opiniões ou de outros problemas que às vezes surgem no casal, né? E que levam a uma separação, né? Mas é importante o diálogo. Gente, nós somos pessoas que se comunicam, que falamos entre nós, que trocamos ideias. Então, trocar ideias é saudável, chegar a um acordo, chegar a um ponto em comum é saudável. Isso faz bem para nós e para as crianças. E você vai ver que você vai se sentir melhor também, por não estar em atrito o tempo todo com a outra parte também, né? Sim, e depois muitas vezes as crianças acabam desenvolvendo várias dificuldades de relacionamento, tudo por consequência. Então, saber lidar, saber trabalhar com a criança antes vai poupar a criança de problemas futuros, né? Exatamente. Às vezes a criança fica violenta, fica agressiva, regride. Desenvolve alguma compulsão, alguma coisa, começa a fazer xixi na cama às vezes. Sim. Também. Então, às vezes desenvolve outra. E você tem que ficar atento a essas situações também, a esses sinais. Porque são sinais de que a criança está sofrendo e que tem alguma coisa que precisa ser mudada, para que essa criança volte ao equilíbrio, volte ao bem-estar, entendeu? Aquilo que a criança é, entendeu? Que esteja bem com o pai, esteja bem com a mãe, e esteja bem com o mundo em volta dela também. Isso eu aconselho, geralmente acontece isso, mas eu aconselho você a conversar na escola, explica na escola que vocês estão se separando, por se eles veem algum distúrbio de comportamento. Às vezes o rendimento na escola cai também. Então, para que eles avisem com vocês, porque esses são sinais que a criança está dando de que as coisas não estão legais, né? E que alguma coisa precisa mudar. E como eu sempre falo, as coisas que precisam mudar são nos adultos, né? Para que a criança possa ter o reflexo disso. Sim. E possa haver um comportamento adequado. Tudo bem? Eu acho que tem bastante dica importante. Tem bastante dica importante, mas como sempre, se você tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta que a gente esclarece. Tudo bem? Então vamos lá. Olha, esse tema aqui é muito, muito, muito pedido. Que as mães estão desesperadas, estão acabadas, não sabem mais o que fazer, porque as crianças mamam durante a noite. E não é uma, são 2, 3, 4 vezes que a mãe tem que levantar para dar mamar, ou para dar o peito, ou para dar mamadeira. E tem mães desesperadas pedindo, por favor, um socorro. Então, que dica você dá para essas mães que acabam dando mamar para os filhos várias vezes durante a noite? Bom, primeiro, a noite foi feita para dormir, para descansar. Tanto a criança quanto você, mamãe e papai. Você precisa descansar também do dia de trabalho, do dia de cuidar da criança, do dia das correrias, do dia do estresse. Você precisa descansar. E a criança precisa descansar. Não somente a criança precisa descansar, o organismo da criança precisa descansar. O estômago precisa descansar. Todo o funcionamento da criança precisa descansar. Para isso está feito à noite, o descanso. E criança, bebê, criança que mama, ou criança que toma mamadeira, porque eu tenho visto isso também. Nossa. Até crianças com 2, 3, 4, 5 Sim. anos, né, que mamam durante a noite, né, que tomam mamadeira durante a noite. Então essas crianças não estão deixando o organismo descansar, além de estarem superalimentados, alimentados além das necessidades, porque para isso existem as refeições, né? A criança tem que tomar café da manhã, tem que fazer um lanchinho, tem que almoçar, fazer outro lanchinho, jantar e, em última instância, quando a criança é muito pequena, tomar mais uma mamadeira antes de dormir. Mas isso não vai muito mais do que umas, digamos, 10:30 da noite, 11 da noite no máximo. Daí para frente, daí até o dia seguinte, a criança não deve comer, não deve se alimentar. E eu já tenho visitado casas, gente, em que eu não sei se vocês assistiram esse programa, mas esse programa era de 2 irmãos que eles tomavam 4 ou 5 mamadeiras durante a noite.
durante a noite, 4 ou 5 mamadeiras assim cheias. Os pais, eles dormiam, eles alternavam o pai com a mãe para dormir no quarto das crianças. Por quê? Porque eles acordavam berrando, querendo mamadeira, e eles tinham as mamadeiras já preparadas aí no chão e eles davam a mamadeira para as crianças. Um absurdo. Como que a gente fez para gente mostrar para esses pais que eles estavam dando uma super alimentação para as crianças e que isso não estava bem para elas? Nós colocamos em 2 recipientes grandes a quantidade de leite que eles mamavam durante a noite. E era um absurdo. Um absurdo. Quando os pais viram isso, viram assim os recipientes assim cheios de leite, 2 recipientes assim cheios de leite, eles ficaram assim assustados. E aí eles decidiram cortar essa alimentação da noite. Então, eu não posso fazer isso para mostrar você agora, mas se você está fazendo isso, procure esse vídeo, procure esse programa de umas crianças que mamavam a noite toda e você vai ver a quantidade, você vai ficar assustada. A superalimentação que você está dando para seu filho. Depois seu filho fica gordo, fica com problemas de funcionamento, de estomacal, de intestino, tudo, e você não sabe por que é. Então, vendo isso, foi que os pais decidiram cortar a alimentação da noite. As crianças choraram? Claro que choraram. Choraram porque estavam acostumadas. Mas choraram o quê? 2 noites, na 3ª noite já estavam acostumados. Então, é só você tomar essa decisão, entendendo que você está fazendo, está prejudicando o seu filho. Você não está ajudando. Além de você não dormir, além de você não descansar, você tem que dormir na cama, no quarto das crianças. Além de tudo, essas crianças estão recebendo alimento demais. Você não descansa, eles não descansam também. De manhã, logicamente, eles se acordavam, não queriam tomar café da manhã. Lógico, né? Porque ninguém quer, depois de ter mamado a noite toda, né, tomar café da manhã. Então, é um estrago total. É um estrago total. Então, não faça isso. Dê a última mamadeira. Quando a criança já é mais velha, já é com o jantar, dá um jantar reforçado para a criança. Se eles jantam cedo, de repente, se eles jantam umas 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, de repente umas 10 horas da noite, você pode dar uma mamadeira, um complemento, um leite, né, um chocolate, alguma coisa assim. Mas fora isso, mais nada, gente. Porque você precisa descansar, porque essa criança precisa descansar, porque o estômago não pode continuar funcionando durante a noite, gente. E você está prejudicando o seu filho, o estrago que você está fazendo com a saúde do seu filho. E aí, se a criança acorda chorando, berrando, pedindo mamar, a mãe não dá, se mantém firme, ou dá uma água, alguma coisa, ou não dá nada? Não, eu diria para não dar nada, tá? De ir lá e falar, filho, não é hora de comer agora é hora de dormir. Fica na caminha e deixa ele chorar. E o que você falou, pode ser que chore 2, é a mesma coisa de fazer dormir, né? Pode ser que chore 2, 3 noites, até que ele vai entender que não vai comer mais. Exatamente. E aí eu acho que aí a criança vai dormir tão gostoso, vai ver como é dormir e nem vai acordar mais. Não vai acostumar. O organismo acostuma. O que tem que haver é uma decisão da sua parte, entendendo. Por que eu estou dando todos esses detalhes? Para você entender. Porque quando a gente entende, eu não sei você, mas quando eu entendo uma coisa, é mais fácil tomar uma decisão. Não é porque o médico falou, porque a Cris Poli falou, ou porque a Luciana falou, é porque eu entendo que não é bom para meu filho e não estou fazendo bem para ele. Lembre-se que tudo que a gente fala aqui é pelo bem do seu filho. Então você não está fazendo bem para seu filho disso, e nem para você também. Para você também não. Então, entenda, corte essa alimentação durante a noite, já seja peito, olha, estou falando do peito também, ou já seja mamadeira ou qualquer outra coisa que você dê durante a noite para seu filho, tá?
Seu filho precisa levantar com fome, com vontade de tomar café da manhã, com disposição para enfrentar um novo dia. E os pais também. E os pais também. Principalmente. Porque você, mamãe e papai, você vai ter que enfrentar outro dia. Aí você tá estressada, E olha, cansada. as mães estão acabadas. Estão acabadas. Então, o que eu recebo de eu tô acabada, não sei mais o que fazer, me ajuda, eu tô acabada, tô cansada, não consigo trabalhar. Tudo isso vai resolver. Tanto para o seu filho como para você, quando você conseguir e ser radical. Tirou, não dá mais, né? Definitivo. Decisão. Aliás, a decisão, volto a falar, e eu não canso de insistir, gente, tem que ser do papai e da mamãe. Por quê? Porque muitas vezes, e eu sei isso por e-mails que eu recebo, a mãe toma uma decisão, só que a criança chora. Então o pai vai lá e fala, ai, tadinho que tá com fome. Se a criança se alimentou bem durante o dia todo, ele não pode ter fome durante a noite. É um hábito, é um vício, é mais um vício de acordar durante a noite, pegar a mamadeira, tomar a mamadeira, porque ele não pode ter fome. Então, o que acontece é isso, às vezes a mamãe toma a decisão e o pai fica com dó da criança porque está chorando, porque está com fome e tem aquela coisa, ai, eu não posso deixar meu filho passar fome. Nossa, pai tem muito isso, mas está passando fome, como que você não vai dar mamadeira? Então, não se preocupa com isso, uma criança que tem um prato de comida na hora certa, não morre de fome, não passa fome, gente, então não se preocupa com isso. Estabeleça um horário, nós já falamos sobre rotina também, falamos sobre aquilo que tem que ser feito durante o dia, como organizar a vidinha dele, e nós falamos da comida, nós falamos da alimentação, nós já falamos de tudo isso. Então, se você alimenta bem seu filho durante o dia, nas horas das refeições, essa criança não pode ter fome à noite. É um vício. Então, corte esse vício tem que cortar pela raiz, não tem como. De uma vez. E de uma vez só. Então, papai e mamãe, entrem num acordo. Vocês dois juntinhos. Um segure o outro. Eu me lembro que quando meu primeiro filho, né? Porque a gente faz experiência com o primeiro filho, né? Ele chorava à noite porque ele queria mamar, né? Porque ele mamou até 1 ano. Aí depois eu tirei o peito, mas ele continuava chorando à noite. E aí eu me segurava do meu marido se segurava comigo, um segurava o outro para não ir lá de mamar, entendeu? Mas tem que ser assim, ninguém gosta de ver o filho ficar chorando, esgoelando na cama. Ninguém gosta, mas às vezes é necessário. E isso, gente, olha, não dura mais que 2 ou 3 dias no máximo. No máximo, a criança já aprende. Qual é o horário, qual é a rotina, o que tem que fazer, quando tem que fazer, como tem que fazer. Tá bom? É isso. Então tá bom? Então você gostou? Então não esqueça de dar uma curtida e compartilhar com seus amigos. Você tem amigos que têm dúvidas, que não sabem, que estão para casar, que estão para ter filho e que estão pensando sobre todas essas questões de educação, compartilhe com eles e dê uma curtidinha aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, um beijo, tchau, tchau.